Olá, olá, sejamos todos bem-vindos ao primeiro vídeo de muitos, eu espero. O jogo que eu vou jogar hoje vai ser o Batman Arkham Origins. Por quê? Simples, primeiro vídeo, origens, eu gosto muito do universo do Batman, dentro e fora dos jogos, então tinha que ser esse. Espero que gostem. Eu sou o Diego e você está aí no Diversos. Já que esse é o primeiro vídeo, como eu mencionei anteriormente, vale um tempo aqui para dizer um sincero e muito obrigado. Foi um ano e meio mais ou menos me organizando, me planejando para trazer para vocês algo com qualidade, mesmo que de forma amadora, mas ainda assim com qualidade, né? Então, muito obrigado por vocês terem dado esse voto de confiança e estarem aqui hoje nessa estreia. Então, vamos lá, já pega um refresco, pega seus bate-trecos aí para ir comendo, para não ficar com fome no meio do caminho. Deixa aquele like, na confiança mesmo, se inscreve no canal, assim você não vai perder nada do que vem por aí. E acredite, eu quero trazer muitas coisas legais pro canal. Quero realmente criar uma comunidade, enfim, coisas para o futuro. Então, para não perder nada, se inscreve aí. Agora sim, com tudo preparado e confortáveis, é claro. Vamos jogar? Então aqui é para aqueles que não conhecem, né, o jogo do Batman. É o Arkham Origins, ele conta a história aí de início do Cavaleiro das Trevas. E assim, isso vai ser de memória, tá? Então se eu falar alguma besteira aqui, por favor, coloquem aí nos comentários e vamos conversar a respeito. Afinal de contas é para isso que a gente tá aqui. Mas esse jogo ele foi revelado aí em maio de 2013, tá? E lançado pouco tempo depois, ali para metade de outubro, salvo engano, tá? Mas se eu tiver errado não tem problema. Comenta aí, fala, ó, putz, você errou aqui, ó, não foi bem nessa data, não tem problema nenhum. A gente vai afinando o processo aí. Mas se eu não tô errado, foi nesse período aí, tá? Nesse início ele saiu pro Wii U, pro Play 3, pro Xbox e também pro Windows. Hoje em dia ele deve estar rodando em qualquer plataforma, até no smartwatch deve ter. Eu tenho uma cópia em todos os consoles que eu vim obtendo aí ao longo dos anos. O único que eu não joguei de fato foi no Wii U, né? Mas eu joguei no Play 3, joguei no Xbox, tô jogando agora no PC pela primeira vez. Eu nunca tinha jogado no PC, mas é isso. Então, chega de enrolação e vamos jogar, né? Bom, vou aqui criar um jogo. Então, continuar aqui, ele vai checar ali a rede da Warner Bros. Televisions. Enfim, eu já tenho o cadastro, tá? Já fiz previamente o acesso. Então, essa é a versão dele que tem tudo. Eu paguei bem baratinho na Steam, peguei uma promoção bem legal. Afinal de contas, as coisas estão bem difíceis, não dá pra ficar gastando muito dinheiro aí. Na verdade, não dá pra gastar nenhum dinheiro, então eu tenho aqui a expansão. Deve ter umas outras coisinhas. Eu não sei se o modo online dele ainda existe, tá? Mas a época eu lembro que eu cheguei a jogar, mas não foi uma experiência muito boa. Enfim, depois eu testo e vejo se tá funcionando. Isso aqui é mais pra frente, né? Na loja do jogo. E é isso. Vamos lá, vamos jogar. Jogar que é pra isso que a gente tá aqui. Então eu vou começar aí com um novo jogo. A dificuldade no normal, eu não me lembro muito dos comandos, essas coisas, tá? Vou deixar com legenda para ajudar o pessoal aí. Dicas, o brilho, vou deixar como tá e finalmente iniciar. Se tiver loads muito compridos, gente, eu vou tirar, tá? Eu vou fazer a ediçãozinha aí e tirar. Tá, vamos curtir. Imagina isso em 2013.
A polícia e serviços de emergência pedem que os moradores de Gotham fiquem fora das ruas esta noite por causa do alerta da tempestade de inverno. Nenhum homem é uma ilha, Bruce. Você voltou faz quase 2 anos agora. Você não espera que eu acredite que o solteiro mais cobiçado de Gotham vai passar outro Natal sozinho? O seu tempo acabou. Sabendo que esta noite nós daremos um fim a um dos piores assassinos de Gotham, Julian Gregory Day. Comissário Loeb, tem algum comentário sobre os rumores de que não foi a polícia que capturou o Sr. Day? Não existe nenhum Batman. Capitão Gordon! Capitão Gordon! Sem mais perguntas, sem mais perguntas. Todas as unidades, código 10 na prisão Blackgate. Sem comunicação, possível 211. Delta 64 a caminho. Central 59, confirme código 10. É uma fuga. Suspeito identificado como Máscara Negra. Repito, o suspeito do código 10 é o Máscara Negra. Código 6, o comissário Loeb foi capturado. Repito, o comissário Loeb está 701. Percebeu que é véspera de Natal, senhor? Parece que o Máscara Negra entrou na prisão aqui. Preciso encontrar o comissário Loeb antes que seja tarde. Aí, começamos aqui. Batman todo sisudo, como sempre, né? Vamos ver os perfis que tem aqui. Então a gente tem o Batman. Aqui são as informações básicas dele, né? Então, nome completo, ocupação e tal. Aqui um briefingzinho, né, do que ele tem, do que ele é ou representa, né? Então, ó, o DPGC sabe pouco sobre o Batman, ele é procurado por esclarecimentos, os criminosos estão começando a perceber que Batman é uma ameaça para eles. Ainda existe ceticismo sobre sua existência, relatos conflitantes, ele é um homem ou vários? Aí vem a história dele, né? Que esse documento foi tirado do DPGC. Aí acredita-se que o suspeito é responsável por vários ataques, tanto contra criminosos como contra oficiais da lei. A identidade do suspeito é desconhecida. Pode ser apenas um indivíduo ou vários operando com uma mesma característica. Os relatos conflitantes sobre a fisiologia do suspeito variam entre espectro escuro e criatura grande com asas. A ausência de evidências fotográficas ou forenses impede a confirmação ou desmentido desses relatos. Foi visto pela primeira vez 2 anos atrás, mas tem sido avistado com mais frequência recentemente. Há múltiplos relatos do suspeito usando veículo blindado, personalizado e uma aeronave sem licenciamento em baixas altitudes. Aviso: considerado armado e extremamente perigoso, não deve ser abordado sem cautela extrema. E reforços: os vários confrontos registrados com policiais mostraram que o suspeito é especialista em combates no corpo a corpo e em técnicas de evasão. Vários mandados pendentes. Um adendo: avise imediatamente um oficial da força-tarefa de vigilante se o suspeito for avistado ou se houver novas provas. Galera, eu costumo parar e ler tudo, tá? Então, se isso for um problema, só dá uma adiantadinha no vídeo. Vou ver se na edição eu coloco ali um temporizador identificando até onde vai, tá bom? A leitura. Mas eu acho legal porque é mais imersivo dessa forma, tá? É como se você estivesse jogando na sua casa mesmo. A ideia é essa, entendeu? Então aqui é sobre o Bruce Wayne, herdeiro do bilionário Império Wayne, filantropo e playboy. Apesar de seu prestígio público, é um homem reservado que raramente discute assuntos pessoais. Retirado da ficha do DPGC.
Thomas e Martha Wayne foram mortos a tiros em um beco nas proximidades do cinema Monarch quando Bruce Wayne ainda era criança. Ele foi criado pelo mordomo da família Wayne, Alfred Pennyworth, e desapareceu por vários anos no final de sua adolescência. Ao voltar para Gotham 2 anos atrás, o único sobrevivente da família Wayne ficou famoso na cidade por suas iniciativas filantrópicas e pela agressividade sempre que perguntado sobre onde estava ou o que fez durante sua ausência. Todos os relatórios indicam que não há motivos para investigações sobre as indústrias Wayne e o próprio Bruce Wayne, mas alguém com tanto poder e influência deve ser observado com atenção. Alfred Pennyworth. Se a pronúncia estiver errado, gente, desculpa aí, o inglês ainda está em trabalho de aperfeiçoamento. Então vamos lá. Mordomo por muito tempo da família Wayne, guardião legal de Bruce Wayne quando jovem, amigo de confiança e companheiro leal. Alfred diz ter sido um ator premiado antes de trabalhar como mordomo da família Wayne, mas há registros de que ele trabalhou como inteligência militar. O emprego como ator pode ter sido um disfarce, ou então as artes dramáticas eram um talento importante para alguém da inteligência. Alfred nunca fala sobre o assunto, mas seu avançado conhecimento médico sugere que ele foi muito mais do que um simples ator. Alfred ainda tem dificuldades para aceitar a vida dupla de Bruce Wayne, e não para de pressionar Bruce para que desista da luta e busque objetivos mundanos. Aqui o Máscara Negra. Nome verdadeiro Roman Sionis. Eu não falei o nome dos outros porque é meio óbvio, mas foi besteira minha. Ocupação Lorde do Crime, com base em Gotham City, cor de olhos castanho, cor do cabelo castanho, altura 1,85, peso 88 quilos. Controla a maior organização criminosa de Gotham City. Os integrantes da organização usam máscaras negras para ocultar suas identidades. A maioria dos integrantes é também funcionário das empresas legais de Sionis. Faz uso intensivo de técnicas de tortura para satisfazer seus instintos sádicos. Ok, então aqui é o que a gente tem por enquanto de perfil, o mapa. E é isso aí, vamos seguir aqui. Então tem aqui a câmera e tal, vamos lá. Tô relembrando aqui como é que é, hein. Tem a deslizadinha. Ele disse que deixaria minha família em paz se eu fizer... Espero que ele cumpra a promessa. Mas você não vai viver para descobrir. Desculpa, diretor. O Máscara Negra não pode deixar pontas soltas. O que estão esperando? Não! Por favor! De novo, não! Eu vou te matar sim. Mas até chegar lá, esse olho não vai ser a única coisa faltando em você. O que é isso? Atrás de você! Acha que eu caio nessa? Quer dizer, tenta uma nova, seu! Vai pra lá! Eu vou falar pouco nessas cenas, porque eu acho que é mais legal quando você aproveita as falas e tudo. Não me machuque! Eu ouvi os boatos, mas... Você não pode ser de verdade. Quem destruiu este lugar? Eu não sei o que é, mas é enorme. Onde está o Máscara Negra? Eu não sei. Ele veio atrás do comissário Loeb. Talvez um dos homens dele saiba para onde ele foi. Aqui é o Capitão James Gordon. O que eu podia fazer? Ele ameaçou a minha família. Ele ia... Não tenho tempo para discutir, mas nós dois sabemos que isso não compensa o que você fez. Tudo que fiz foi tirar meus guardas de uma ala. Presumo que o Máscara Negra tem a maioria deles no bolso. Você é o diretor desta prisão. Você deveria enfrentar os criminosos, não deixar-se amedrontar. Vamos ver o perfil do comissário Loeb. Então aqui o Gordon nem é comissário de polícia ainda, né? O nome verdadeiro, Gillian B. Loeb. Ocupação comissário do DPGC, com base em Gotham City, cor dos olhos castanho, cor do cabelo grisalho, altura 1,70, peso 95. Astuto, comissário de polícia profundamente corrupto, intocável politicamente, suspeito de ter conexões com as grandes famílias criminosas de Gotham.
Tão político quanto policial, Gillian Loeb é uma praga em Gotham. Ele controla a cidade como um verdadeiro rei do crime, e os policiais sob seu comando agem como seus capangas. É particularmente próximo ao Tenente Brandon e sua violenta equipe SWAT. Sob a vigilância de Loeb, a cidade experimentou uma relativa paz entre as várias famílias criminosas. Essa paz permitiu que elas explorassem e extorquissem os cidadãos que vivem e trabalham em seus territórios. Enquanto Loeb continuar no poder, permanecerão também os chefes do crime. E o diretor da cadeia, né? Nome verdadeiro Martin Joseph. Ocupação, diretor, prisão Blackgate. Blackgate. Com base em Gotham City, cor dos olhos castanho escuro, cor do cabelo preto, altura 1,80, peso 88 quilos. Segundo rumores, se preocupa mais com o lado político do que com suas responsabilidades. Chefe de família, nenhuma associação conhecida com criminosos. Fez carreira como administrador de prisões. Joseph tem um diploma em criminologia e passou algum tempo em um cargo administrativo na polícia, mas nunca fez rondas na rua nem trabalhou como guarda na prisão. Ele foi contratado por suas habilidades administrativas e incumbido de encontrar formas de aumentar a rentabilidade da prisão. Embora tenha havido certo sucesso, ele veio a um preço. O número de internos aumentou muito e as despesas de manutenção foram cortadas, deixando a instituição mal conservada e com má reputação. Um número cada vez maior de guardas está na folha de pagamento do Máscara Negra e do Pinguim. Por isso, a prisão se transformou em um refúgio de atividades criminosas. Deve ser ressaltado que Joseph, por sua vez, não parece ter qualquer ligação criminosa. Ele simplesmente tenta fazer o trabalho para o qual foi contratado. Beleza. Gente, seguinte, se vazar algum som da rua, vocês me perdoem, tá? Porque eu gravo aqui no meu escritório e a janela é assim, do lado do meu microfone e eu não sei se vocês passam por isso, mas os vizinhos aqui, eles, sei lá, eles devem imaginar que eles moram sozinhos, sabe? É só eles no lugar. Não tem mais ninguém vivendo próximo. Então já, de antemão, desculpa aí. Mas é isso. Diz aí se vocês têm problema com o vizinho de vocês. Pra gente saber e já ir se conhecendo melhor. Um bloco de celas, beleza. Aqui os bate-bagulhos. Bem, eu não tinha jogado ainda no PC, né? Tinha comentado e... Nossa, o gráfico bem melhor do que no videogame. Por que você se importa? Aqui as celas, é Natal. Beleza, vou descer aqui. São homens do Máscara Negra. Farei com que me digam onde ele está. O Máscara Negra conseguiu e agora o comissário Loeb é nosso. Esse sistema de combate aqui maravilhoso. Tem nada pra dizer que desabone essa mecânica. Inclusive eu tô jogando Arkham Knights e uma coisa que eu acho que eles pecaram bastante no jogo foi justamente isso. Eles mudaram a mecânica de batalha. Mas enfim, isso aí é pra outro vídeo. Como é que eu vou saber? Eu farei você falar. Quanta dor você vai sentir até lá está em suas mãos. Vai se ferrar! Não tenho tempo pra isso. Ok. Ele tá indo pra câmara de execução com o Lobo. Jogada inteligente. Agora você pode dormir. Tem dois dubladores que eu acho fenomenais, assim, na vozes, né? Eu não vou falar dubladores porque eu não me lembro dos nomes, eu sou péssimo pra nome. Mas... que é essa voz. Isso não é Davi. Quem será que está no controle? Essa voz e a voz antiga da série animada. Nossa, é maravilhosa as vozes. Está bem legado aqui no PC. Pra ser sincero, eu não sou muito fã de jogar no PC, tá? Eu
gosto mais mesmo de jogar no console, mas infelizmente eu tô com um monitor só no momento, então eu vou gravar no PC, porque dessa forma eu consigo... A única maneira de avançar é usar o rapel para passar por cima do portão. Depressa. Eu consigo gravar pra vocês assistirem, porque do contrário vai demorar mais um pouco ainda pra eu conseguir juntar aí e pegar um monitorzinho bacana pra daí poder jogar os consoles. Então vamos seguir assim. Como eu disse, eu quero fazer acontecer, né? Depois eu vou melhorando com o tempo. Mas fala aí, se estiver muito ruim, eu diminuo alguma coisa aqui nas configurações do jogo. E vou seguindo. Pra começar a falar assim foi o que colocou você nessa encrenca. Ele está usando a armadura. Se usar minha capa para desequilibrá-lo, ele ficará exposto aos meus ataques. Por favor. Atenção, detentos. Se alguém tem um criminoso máscara negra ou um de seus subordinados... Vic Vale. Nome Vic Vale. Ocupação jornalista investigativa, com base em Gotham City. Cor dos olhos azuis, cor do cabelo loiro. Altura 1,70, peso 55 quilos. Jovem repórter que tenta consolidar seu nome. Tem grande interesse em Bruce Wayne e em sua história. As matérias de Vale frequentemente falam da corrupção da polícia quando ela consegue convencer seu editor a exibi-las. Embora ela tenha intenções nobres, confronta pessoas que não gostam de aparecer em público. Ela pode ter problemas se não encontrar uma forma mais sutil de fazer seu trabalho. Ainda assim, é admirável ver uma jornalista que não tem medo de expor a verdade em uma cidade marcada pela corrupção. Gotham precisa de mais gente como ela. Vic Vale tem um filme do Batman, acho que da década de 90, não me falha a memória, e o Batman, Bruce Wayne, conhece a Vic Vale, salva ela e eles têm uma relação por um tempo e tal. É aquele do Coringa do... eu sou péssimo pra nomes, gente. Aquele ator que tem um sorrisão. Não me lembro o nome dele agora. Me fugiu totalmente. Mas enfim, ela é uma figurinha conhecida aí também do universo. Pois é, nem a gente. Que inclusive ela está aqui e aí vai permanecer. Por favor, não queremos problema. É muito legal essas interações. Lembrando que saiu em 2013, né? Então, né? Fica aí a... Essa área do chão está enfraquecida e posso usar o meu gel explosivo para atravessar. Fica aí a admiração pelo trabalho, né? Da época e dos desenvolvedores e tudo mais. Dizem que o crime não compensa. Mas eu deveria olhar os bolsos do bondoso comissário de polícia, porque estão cheios com meu dinheiro. E o que eu recebi em troca, hã? Meus próprios homens em cana? Mas não mais. Saia! Não, esta noite vamos fazer algumas mudanças. Você já tá morto, Loeb! Certo. Então aqui é bem no comecinho, né? Acho que faz 2 anos que o Batman voltou. Batman voltou não, né? Que o Bruce Wayne voltou pra Gotham. E aí é meio que o início aí das coisas. Ele tá bem no comecinho da carreira. E dá pra chamar de carreira isso, né? Enfim. Continua! Eu tô tão enferrujado, achei que ia estar pior, viu? Mas não tô tão mal, não. A mecânica ajuda bastante.
essa mecânica de combate aqui é bem simplificada. Eu particularmente gosto muito. Ah, sim, aqui tem umas coisas para visitar depois, né? Ah, não, é agora. Confundi. Aqui é a cela do Homem Calendário. Eu não tô errado. É isso? Deve ser, né? Dado a quantidade excessiva de calendários. Ó, gente, vocês desculpam os comentários aí. Tem uns comentários que podem parecer bem bobos, mas faz muitos anos que eu não jogo esse jogo, tá? Então... tem coisas que eu tô reaproveitando, sabe? Na época eu joguei correndo, ou quando eu joguei já não prestei atenção, enfim. Agora eu tô aproveitando aqui junto com vocês os detalhes das coisas. Paradeiro do comissário Lobo Máscara Negra, apresente-se imediatamente. Recebi a confirmação do diretor Joseph de que existe uma bela recompensa por qualquer informação de uma prisão. Coitado do Gordon. Corredor da morte. Não acalme e fiquem em suas celas. Há operação policial em andamento e qualquer um fora da cela pode ser considerado um perigo para a força. Ah, legal os detalhes, né? Ó, painel. Eu sou de uma época que isso aqui deveria ser tudo borrão. Jogava aí os consoles mais antigos. Ele é um homem calendário. Isso é perfeito demais para mim. Você vai me dever um papo disso. O que está fazendo, Sayons? Sempre cumpro meus compromissos com você, não? Pode ser que sim, Guilherme. Mas as coisas mudaram. Estamos recomeçando do zero. E você está fora. O que está fazendo, Sayons? Sempre cumpro meus compromissos com você, não? Não pode fazer isso! Sou o comissário de polícia, maldição! O espetáculo acabou. Nossa, desnecessária essa cacetada. Bem, pra eles, né? Pra gente é bom porque rachou o vidro. Homem Calendário, nome verdadeiro Julian Gregory Day. Gregory Day. Excelente. Ocupação, fugitivo. Com base em Gotham City, cor dos olhos azuis, cor do cabelo nenhum. Era castanho. Altura 1,75, peso 98 quilos. Psicótico obsessivo compulsivo. Culpado de múltiplos assassinatos e condenado à morte na noite de Natal. O juiz da sentença foi Fremont Harkness. Julian Day, também conhecido como o assassino do calendário, ou Homem Calendário, foi julgado graças ao esforço do Batman para prender o assassino. Muitos se surpreenderam com a decisão do juiz Harkness em condená-lo à morte. Apesar do Estado considerá-lo um criminoso insano, Julian Day conseguiu fugir minutos antes de sua execução, programada para a noite de Natal. Durante a invasão da prisão Blackgate, que resultou num assassinato do comissário Loeb, embora seja improvável que o Homem Calendário tenha qualquer envolvimento com os assassinos ou com a recompensa, ele continua sendo uma ameaça para a cidade, especialmente por sua obsessão por datas e feriados. Aqui acontece uma coisa engraçada que eu não tinha percebido antes. Esse perfil que ele mostra aqui pra gente, ele dá spoilers do que vai acontecer. Eu nunca tinha notado. Agora, lendo em voz alta aí pra vocês, dá spoilers do jogo. Que vacilo, hein? Mas enfim, vamos lá. Homem Calendário. Felizmente o Loeb já foi. O comissário Loeb está morto. O Máscara Negra tem muito que responder. Eu não sigo! A gente nunca vai sair daqui! A gente... Ui, tomei. Acabou! Tava indo tão bem, hein? Tinha tomado um ataquezinho. Mas tudo bem, vamos lá. O importante é se divertir, né? Toma um batirangue.
takedowns, né? Que chama. Muito legais. O cara ia ser executado na noite de Natal, que ironia. Mas vamos lá. A gente tá me incomodando essas travadinhas. Elas acontecem bem quando tá salvando. Desculpa mesmo, viu? Como eu disse no início aí do vídeo, a ideia é fazer as coisas acontecerem. Eu vou ajustando à medida que as coisas forem evoluindo mesmo. Eu falei pra você pegar o cartão de memória! Você queria ele esmagado, então eu esmaguei. É melhor que sim, senão o que vai ser esmagado será a sua cara! Esses diálogos são magníficos. O cartão de memória está danificado, mas será possível recuperar a maioria dos dados da Batcassette. Uma coisa interessante é que esse jogo ele saiu e apesar de fazer parte da série de jogos Arkham, ele foi uma outra empresa que fez, se eu não me engano é Montreal, e por muito tempo ele foi o patinho feio, né, dos jogos. Eu lembro que na época eu joguei e eu achei, assim, eu gosto porque é um jogo do Batman, né, enfim. Eu sei que sentiu, sim. Então, ele era meio que o patinho feio da geração ali dos jogos, porque não era sequência, era um prequel e tal. E enfim, eu joguei, eu gostei e tudo, mas ele é bem diferente mesmo do outro. Dos outros, no caso, né? Mas enfim, tem seu charme, né? Como tudo. Opa, rolé. Aí. Tá tentando fugir? Vai explodir! Vai explodir! Aí. Não, vai pra lá, rapaz. Então, tem alguns dubladores que eu me recordo do nome, não desmerecendo, assim, nenhum deles, mas sei lá, por algum motivo fica na minha memória. Eu não sei dizer porquê, mas Briggs, por exemplo. O Guilherme Briggs é um dublador que eu acompanho desde criança. E assim, sempre gostei do trabalho dele. Inclusive, por um tempo aí da minha adolescência, fase adulta, eu queria ser dublador. Até mandei um e-mail pra ele. Assim, achei que era fácil, assim, sabe? Manda um e-mail pro cara, ele vai te responder, sabe? Mas enfim, e o Guilherme Briggs dubla bem. E ficou muito legal, porque ele tem uma voz imponente, né? Mas é estranho porque ele dubla o Superman, né? E aí ficou uma situação meio esquisita, pelo menos pra mim, porque eu ouvia o Bane falar. É claro, ele consegue fazer uma voz totalmente diferente da voz dele, né? Mas ainda assim me lembra a voz do... Chefe, pra onde ele está indo? O único chefe de mim sou eu. Você quer dentes? Eu quero respostas. Espera até os assassinos do Máscara Negra acabarem com você. Que spoiler aí, quem vencer vai ficar famoso e rico. Pelo menos sabemos que não será feio. Comediante.
Mais um passo! Estou te prendendo. Hoje não. Pelo menos as cutscenes não tem... Não existe nenhum Batman, hein? Não tem nada travando, né? Dá pra apreciar bacana aí. Enfim, aí tem essa confusão mental que eu tenho aí de ouvir o Bane com a voz do Briggs. Enfim. Ficou muito bom. Voltou para passar a noite, senhor? Deve esquentar a ceia de Natal? Não. A noite será longa, Alfred. Acabei de ver um crocodilo humano que me disse que o Máscara Negra contratou assassinos para me matar. Certo. Beleza. Vamos ver o que temos aqui. Não tem upgrades. Sim. Toda vez que você sobe de nível, conquista um ponto de melhoria. Tais pontos podem desbloquear melhorias e aprimorar habilidades e equipamentos do Batman. Melhorias são divididas em 3 categorias. Selecione uma delas. Tá, Bem, vamos ver o que a gente tem de opções. Tá, blindagens, certo. Contra-ataque crítico, legal. Bem, um negócio leva a outro, né? Que leva a outro, enfim. Aí tem essa cadeia. Eu gosto de usar esse contra-golpe aqui, porque ele dá mais combo, então que eu acho bem interessante. Eu vou começar por essa árvore aqui, mas tem as outras também, né? Que é os bate-acessórios, os bate-trecos. E tem as coisas que a gente já tem, que a gente vai vendo no jogo, né? A visão de detetive, planar, enfim. Tá tudo aqui, mas a gente vai vendo no jogo, então acho que não tem nem por que a gente se delongar muito aqui. Mas se vocês acharem que vocês querem mais esses detalhes, é só avisar que eu dou um jeito de incluir. Talvez num short ou um outro vídeo, enfim. É isso. Vou começar aqui na blindagem porque eu quero esses bônus aqui. Enfim, vai ser esse. Gente, se minha voz falhar, desculpa. Eu tô bebendo água enquanto tô jogando, é muito importante, tá? Então, beber água é fundamental. Mas às vezes a voz falha mesmo, tá? Principalmente eu tô falando assim que nem um papagaio, acaba falhando mesmo, tá? Então vamos lá. Conhecer a Batcaverna. Tem que ir no Batcomputador. Certo. Assassinos, senhor? Mais de um? Exatamente. E ouviu isso da boca de um homem crocodilo? O nome dele é Crocodilo. E ele já está atrás das grades. Céus, tenho pena do seu companheiro de cela. Eu não. Vamos ver o que mais tem no HD da nave robô. Cada um deles recebe um destes envelopes. Eles têm que ser entregues esta noite. Eles são matadores de aluguel, os melhores que existem. O Máscara Negra não está de brincadeira. Slade Wilson, o exterminador, ex-militar, cobaia de um experimento médico fracassado. Disse fracassado? Garfield Lins, vulgo vagalume, queimaduras em 90% do corpo. Sua obsessão será o seu fim. Diferente de alguém que conheço. Este é um rosto que eu não reconheço. Copperhead. Estranho. Estes relatórios se referem a um homem, não uma mulher. 14 fugas, é? Bem, você não vai sair de... Mas que... Socorro! Socorro! Floyd Lawton, vulgo pistoleiro. Parado! Aqui diz que ele é um atirador de elite. Mas como? Suspeito de vários assassinatos. Perigoso, mas impulsivo. Um valentão de rua chamado Lester Butinsky se autoproclama como Choque. Eletrizante.
Shiva. A perícia dela não tem igual. Bane, aqui em Gotham. Por que ele aceitaria dinheiro como matador de aluguel? Esse é o diretor Joseph? Deve ser como o Máscara Negra entrou na prisão. Ele usa tortura como intimidação e entretenimento. 8 assassinos atrás da sua cabeça. O que vai fazer, então? Vou descobrir quem estava operando esta nave robô e obrigá-lo a me dizer o que sabe. Então vou encontrar o Máscara Negra e dar um fim nisso. Senhor, posso estar declarando o óbvio aqui, mas como apenas o senhor e eu sabemos a verdadeira identidade do Batman, os assassinos fracassarão em seu objetivo se o senhor apenas passar a noite em sua instalação de treinamento como havia planejado. Eles colocarão inocentes em perigo para atrair minha atenção. Não posso correr esse risco. E pensa que é uma ideia melhor simplesmente se colocar nas miras deles? Só há uma pessoa em Gotham que pode colocar as mãos em algo assim. O Pinguim. Ele está rastreando o Máscara Negra. O próximo ponto de rota seria o encontro com os capangas do Pinguim no Jezebel Plaza. Farei com que falem. As perfis aí pra gente ler. Eu sei o que estou fazendo. Bem, caso mude de ideia e prefira fazer exercícios hoje, manteria a instalação de treinamento ativa. Mal não vai fazer. Preparado para levá-lo ao Jezebel Plaza, senhor? Tá, vamos lá. Vamos ler aqui o... Ah, sim, tem essas tarefas aqui e elas habilitam habilidades. Olha lá, foco fluente. Aí você tem que fazer essas atividadezinhas aqui e para poder ganhar essas habilidades, senão você não ganha. Mas isso aqui é pra gente pensar depois. Vamos aos perfis. Bastante gente, hein? 8. Bane, nome verdadeiro, desconhecido, ocupação fugitivo, com base em América do Sul, cor dos olhos castanho e verde. Verde quando ele tá boladão aí com veneno. Cor do cabelo castanho, altura 2,26, peso 220, tem um mínimo e tem 227 quilos. Força e agilidade supremas combinadas com a mente de um mestre tático. Parece ser dependente de um sistema de entrega de uma substância possível fraqueza. Ok. Bane é um fugitivo procurado pelo governo de Santa Prisca, que escapou da prisão Penha Duro. Embora não exista nenhuma prova concreta. Desculpa aí o espanhol, também está em fase de aperfeiçoamento, galera. Os rumores dizem que Bane nasceu e cresceu dentro da prisão, o que seria impossível em uma penitenciária apenas para homens. Acredita-se que Bane viaja com um grupo grande de homens que fugiram com ele. O mais destacado é seu subordinado imediato, Pássaro. Há rumores de que Bane possui força e tamanho sobre-humanos. Muitos acreditam que isso seja resultado de seu abuso de substâncias dopantes, incluindo o popular narcótico veneno. Essas características, combinadas com uma mente privilegiada, transformam Bane em uma ameaça extrema. Copperhead. Nome verdadeiro desconhecido, ocupação mercenária, com base na América do Sul. Cor dos olhos amarelos, cor do cabelo loiro, altura 1,78 e peso 66. Uma coisa engraçada aqui sobre a Copperhead é que nos desenhos e em alguns HQs, de fato é um homem. E aqui eles caracterizaram como uma mulher e ficou bem legal. As tatuagens sugerem associação a uma gangue da América Central, mestre em fugas. Possui fisiologia anormal que permite flexibilidade corporal não natural. Talvez um dos maiores grupos operando sob o mesmo nome.
Há registros de que Copperhead seja um codinome usado por assassinos... Ok, apertei o botão bem na hora. Que feio, hein? Deslizou. Cadê onde eu estava? Aqui. Que o nome Copperhead é, na verdade, um título... Não... Vamos lá, de novo. Há registros de que Copperhead seja um codinome usado por assassinos de aluguel de cartéis de drogas da América do Sul e da América Central. Mas esta Copperhead é claramente uma mulher. Isso pode indicar que o nome Copperhead é, na verdade, um título de uma organização do submundo. De qualquer maneira, Copperhead parece ser capaz de escapar de qualquer tipo de confinamento. Seus métodos de assassinato variam de estrangulamento e esmagamento de ossos a mortes por doses altas de substâncias tóxicas. Uma coisa que é bem legal na série Arkham é que eles conseguem trazer personagens que seriam secundários, né? Alguns mais importantes que outros, pro holofote. Aí fica legal, porque você conhece o personagem e ele tem um papel muito importante na história. Eu achei muito legal isso nessa série. Nome verdadeiro, Floyd Lawton. Ocupação mercenário, com base em nômade, ou seja, não fica em lugar nenhum, né? Cor dos olhos azuis, cor do cabelo castanho, altura 1,85, peso 91 quilos. Mestre atirador, ex-militar, experiência específica apagada. Ok. A atitude impulsiva sugere instabilidade mental. Um dos melhores atiradores de elite do mundo. Lawton era um franco atirador militar mortal com uma longa lista de assassinatos. Mas sua ficha diz que ele frequentemente corre riscos desnecessários ou cria planos excessivamente complexos. Possivelmente por isso foi expulso da força e passou a trabalhar como mercenário. Embora seu histórico militar seja restrito, seu perfil psicológico... Eu fiz de novo, gente, me desculpa. Meu encosta e o botão aperta. Desculpa. Tá. Possivelmente, por isso foi expulso da força e passou a trabalhar como mercenário. Embora seu histórico militar seja restrito, seu perfil psicológico sugere que ele carrega uma grande culpa pelo assassinato acidental de seu próprio irmão. Lembrando que na edição eu vou colocar o tempo, tá? Então quem não quiser ouvir eu lendo, só ir pular, vai estar descrito ali na linha do tempo, só ir lá, pum, tira da parte que eu vou colocar, e aí já parte pro jogo, tá bom? Nome verdadeiro, Slade Wilson. Ocupação, apertei o botão de novo. Vou tomar mais cuidado, vamos lá. Ao vivo é complicado. Ao vivo, né? Nome verdadeiro, Slade Wilson. Ocupação, mercenário, com base em mesma situação do Lawton. Cor dos olhos azuis, cor do cabelo grisalho, altura 1,95 e pesa 102 quilos. Habilidades físicas e mentais melhoradas por medicamento. Mestre de múltiplas técnicas de combate, mente estratégica. Mente estrategista. Não tem o olho direito. Wilson era um membro talentoso das Forças Especiais. Essa distinção garantiu a ele a admissão em um programa secreto no qual foi submetido a aprimoramento físico e mental. Os procedimentos o deixaram com funções mentais, velocidade, força e resistência melhoradas. Embora a maior parte dos registros seja restrita, aparentemente Slade acabou sendo dispensado do serviço militar, embora as circunstâncias não sejam especificadas. Desde então, ele tem atuado como mercenário. Seus aprimoramentos, combinados com suas habilidades em combate corpo a corpo, o transformam em um adversário formidável, possivelmente um dos mais perigosos que o Batman já enfrentou. Ok, o choque. Nome verdadeiro, Lester Buttinsky. Ocupação, lutador de rua, com base em Gotham City, cor de olhos castanho, cor do cabelo castanho. Altura 1,93, peso 102 quilos. Criminoso comum tentando consolidar seu nome. Possui habilidades surpreendentes em engenharia elétrica. Fala mais do que deve. Muito músculo e pouco cérebro poderia ser a visão rasa sobre Buttinsky, mas ele conseguiu criar um tipo de luva capaz de realizar poderosas descargas elétricas.
Tal feito sugere que pode haver algo de útil entre suas orelhas, porém, ele pode ter recebido ajuda para criar as luvas. Talvez elas tenham até sido feitas por outra pessoa. Arrogância e excesso de confiança são suas maiores fraquezas. Vagalume. Nome verdadeiro, Garfield Lins. Ocupação especialista em pirotecnia. Com base em, mesma situação dos demais, ele é nômade. Cor dos olhos castanho. Cor do cabelo nenhuma, mas era castanho. Altura 1,80, peso 75 quilos. Piromaníaco obsessivo compulsivo. Múltiplas queimaduras severas em todo o corpo. Usa lança-chamas, mochila jato e granadas incendiárias de fabricação própria. Lins tem conhecimentos especializados sobre dispositivos incendiários, ainda que frequentemente se queime com o fogo que cria. O pouco que consta em seu prontuário médico sugere que ele não busca tratamento para a dor. Aparentemente, ele tem uma sensação de prazer com ela. Essa é uma combinação perigosa. Sua obsessão pelo fogo o leva a correr riscos cada vez maiores. Se ele não for detido, pode se autodestruir e tem potencial para levar boa parte da cidade com ele. Beber uma água aqui. Próximo. Esse foi capturado já. Um assassino a menos. Crocodilo. Nome verdadeiro, Waylon Jones. Ocupação, carreira criminal. Com base em Gotham City, cor dos olhos amarelos, cor do cabelo nenhuma, altura 1,95, peso mínimo 386 quilos. Caçador instintivo com sentidos aguçados. Fisiologia dinâmica. Aparência muda continuamente. Isso é verdade, porque tem outros jogos que ele já tá de outro jeito. Registros médicos classificam Jones como portador de uma forma rara de hiperqueratose. Epidermológica. Isso normalmente faz a pele criar escamas, mas Jones tem mais que isso. É verdade que sua pele ficou densa o suficiente para repelir tiros, mas isso não explica as demais mudanças, seu tamanho, olfato, erupções dentais estranhas e dedos distorcidos. O grau em que ele foi afetado é impressionante e sugere que essa pode ser, na verdade, uma forma de atavismo que simplesmente lembra a hiperqueratose. Pode também ser resultado de uma manipulação genética intencional. São necessários mais estudos. Seja qual for a origem, sua força, ferocidade o tornam uma enorme ameaça física. 2 pontos aqui, gente. Se alguém conhece essas doenças ou é da área da saúde, alguma coisa assim, quiser acrescentar, seja muito bem-vindo, tá? Deixa ali nos comentários. Um outro ponto que eu acho muito interessante que eu aprendi recentemente, apesar da minha idade, é que você falar em voz alta, você ler em voz alta, você... Enfim, pronunciar palavras trabalha, obviamente, os músculos da face. E como músculos, você pode treiná-los. Então, palavras muito difíceis como epidermológica, por exemplo, se você fala ela repetidas vezes, vai ter uma hora que ela vai sair naturalmente. É interessante isso por causa do... Eu estou dizendo isso justamente por causa de aprender idiomas novos, que eu falei que está em fase de aperfeiçoamento, de fato tá. Então, inglês, espanhol, eu estou fazendo agora e estou tendo esses insights. Eu queria compartilhar aí com vocês. Então, não é vergonha nenhuma errar ou gaguejar ou falar, mas não desista de falar. Sempre fale, exercita a musculatura da boca. Isso é excelente. Comunicação é sempre importante e é fundamental, ainda mais nos dias de hoje. Então, fim da momento professor, vamos lá. Shiva. Nome verdadeiro, desconhecido, ocupação assassina, com base em ninguém sabe, cor dos olhos castanho, cor do cabelo preto, altura 1,70, peso 61 quilos. Mestre das artes marciais, habilidade extrema nos combates corpo a corpo.
Os registros policiais são escassos, mas há indicações são de que a Shiva é uma assassina altamente treinada e extremamente perigosa. Os rumores são de que ela seleciona muitos de seus alvos apenas para testar suas habilidades. Não há sobreviventes conhecidos desses encontros. A ameaça que representa não pode ser subestimada. E aí foram os 8. Outra curiosidade interessante. Tem aquela série Arrow com o Stephen Amell. E muitos dos vilões que aparecem lá são vilões do Batman. Obviamente, se já assistiram, vocês sabem, mas eu acho muito curioso que eles tenham utilizado e tenham feito uma série bem bacana. É bem legal. Fica aí de curiosidade. Então, voltamos aqui pra jogatina. Sempre que possível, fala com o Alfred. Posso fazer uma pergunta, senhor? Boas frases. O que fez o Adam Jones ficar assim? Atavismo, pelo que parece. Uma mutação genética infeliz. Acredita que a condição causa dor física? Isso poderia explicar a raiva? É mais fundo do que isso. Imagine crescer com a aparência dele. Crianças são cruéis, Alfred. Adultos também, senhor. Faz parte da condição humana, suponho. Tendemos a temer, por vezes até desprezar o que é diferente. Mas o senhor já sabe isso. Se quiser chegar ao Jezebel Plaza a tempo de encontrar os homens do Pinguim, deve partir em breve. Além de tudo, a gente ganha experiência falando com ele. Quando alguém passa para o outro lado da lei, geralmente precisa pensar melhor no que faz. Tem razão. Alguém precisa acabar com a corrupção dentro do DPGC. Não foi bem isso que eu quis dizer, senhor. Bem, esta noite de Natal vai ser bem movimentada, não vai? Então vamos lá, senhor, primeiro... é melhor se apressar se planeja chegar ao Jezebel Plaza antes que os homens do Pinguim terminem seus negócios. Primeiro a gente vai treinar. Que é aquelas provinhas que acontece. Se você não fizer elas, você não consegue algumas habilidades. E aí também é legal para você conhecer melhor os comandos e tudo mais. Ah, é verdade. Tem algumas skins aqui. Eu vou fazer uma luta com cada um, tá? Pra aproveitar. Engraçado que essa aqui é de um outro jogo do Batman que é bem legal também. Eu preciso procurar pra trazer aqui pro canal. Eu gosto bastante. Foi a origem mesmo. Foi antes desse, né? O jogo. E ele é bem legal. Sim, tem muitas mecânicas desse jogo onde ele aparece com essas roupas que foram trazidas para esse jogo. É bem interessante assim o jogo. Ele é antigo, né? Não é nova geração e tal, mas esse aqui também não é, então tanto faz. Só uma curiosidade mesmo, é um jogo bem legal. Eu vou procurar para poder trazer. Então, vamos lá. Aqui a gente tem várias roupas, né? De várias séries diferentes do Batman. Eu vou tentar jogar um pouco com cada roupa pra gente poder aproveitar. Essa aqui é só fazer o registro, tá? Na conta ali da Warner Bros. E você ganha essa aqui. Eu vou passar rápido nelas. Só pra gente ver mesmo. E o Slade Wilson, a gente vai jogar ele, com ele no caso, né? Esse aqui a gente já viu. Então vamos lá. Primeiro com o Batman com a roupa normal, né? Afinal de contas. Das provas eu particularmente gosto mais das de combate, né? Então você tem as provas de campanha, né? Aqui a gente não vai ter nenhuma aberta. Ah, tem uma aqui, ó. Tem aqui embaixo as especificações, né? Conta todas as chances é o nome da tela. E aí tem as condições de vitória. Essa aqui eu não me lembro se é de combate. Vamos dar uma olhada. Eu gosto mais das de combate. Bom para você exercitar a mecânica do jogo. Em todo caso eu vou pôr aqui pra gente ver. Ah, sim, me lembrei. Uma é de caçada e a outra é de combate. O soquinho é combate e os olhinhos é que é pra você fazer de forma silenciosa. Eu vou deixar isso aqui mais pra frente, porque eu sinceramente não gosto da tela de que você tem que se esgueirar.
Eu acho muito ruim ter que me esgueirar. Eu não sou muito chegado. Então vou ver se tem alguma outra. Aqui, ó. De pancadaria. Pancadaria eu gosto mais. Eu vou mostrar todas, tá? Mas não agora. Vou jogar uma só pra gente ver mesmo como é que tá. Vou jogar uma com cada personagem. E depois voltar pra história principal. Tirar esse mouse, né, gente? Coisa feia. Então, você pode aqui ativar as coisas. Eu não vou ativar nada. Vamos direto aqui pra... Não importa. Pra pancadaria. Não tem como fugir. Esse cenário a gente vai chegar depois. Não precisa ter pressa de vir jogar aqui, tá? Porque mais pra frente você vai ter mais gadgets, né? Mais bate coisas pra usar, então vai ser muito mais fácil. Então, precisa vir pra cá agora, eu tô vindo de teimoso mesmo. Olha aí. Ixi, logo 3, hein? Essa luta acontece. Ela acontece no Boyle. É um barco. Pinguim. Daqui a pouco a gente vai chegar nela. E... cuidado com esses caras da faca. Você não consegue fazer muita coisa contra eles agora. Mas tem uma melhoria que... você quebra o item que ele tá usando contra você. Perdi o combo. E é isso. Nossa, eu tô batendo um monte aqui, não tá matando ninguém, meu Deus. Agora sim, tá começando a matar a galera. Matar não, né? Batman não mata, ele só derrota. Esse traumatismo craniano e derivados tá liberado, né? Gente, eu achei que ia ser um pouco mais rápido. Vou pegar outro. Vamos pegar outra tela, vai. Vou perder aqui. Não acredito nisso. Que aí a gente consegue terminar, porque senão eu vou ficar aqui um tempão fazendo a mesma coisa e é chata, né? Pra vocês que estão assistindo aí, não é tão legal. Mas é isso, tem essas provinhas aqui pra você fazer e elas são bem legais. Você dá uma distraída. E essas cenas são maravilhosas. É por isso que eu sou o chefe. Agora, com licença, tenho que cuidar dos negócios. Fora daqui! Se você morrer, dependendo da missão que você está fazendo, ele vai sempre mostrar um encerramento desse, tá? Então eu vou sair. Vamos pegar uma que tem final, né? Porque não adianta nada eu pegar uma que 100 contra 1 condições. Vou pegar uma outra qualquer, vou pegar essa aqui mesmo. Vou trocar o personagem pra gente ver os movimentos do Slade. No caso, eu já tô com o Batman, né? Tem que voltar tudo e trocar. Aí eu posso... não, aqui não. Vou mostrar o pessoal primeiro pra vocês e depois eu faço os treinamentos do jogo. Nossa, calma aí, gente. Fiz caquinha aqui de novo. Ainda bem que o load é rápido. Isso no Play 3 não era assim não, viu? Era mais doído. Deixa eu pegar aqui, só pra gente ver os movimentos. Vai funcionar do mesmo jeito. Vou jogar um pouquinho e depois troco pro outro.
Se bem que aquele lá é o Bruce Wayne, né? Então a movimentação vai ser a mesma. Temo mas que as chances não estejam a seu favor. Certo, aqui o Slade Wilson. Ele tem mais gadgets que o Batman, né, no caso. Ele vai ter mais comandos também, né? Tipo, tudo que você vai pegar com o Batman depois, você já tem meio que com ele, né? Você pode fazer. Ai. E sim, vai ter ninja, gente. Aí, ó. Matem o desgraçado! Eu não lembro se tem um modo campanha que você joga com ele ou se é só aqui que você vai jogar nas missões de bônus, tá? Mas é bem legal, ele tem uma movimentação bem legal. É bom quando os desenvolvedores não fazem só uma skin, eles fazem realmente um personagem com características próprias, né? Bem legal. Cuidado, né? Cuidado é importante. Vamos, vamos. Nossa, eu não lembro um monte de coisas, tô lembrando tudo agora. É melhor eliminador. Aqui. Por exemplo, eu não me lembro como eu... Ah, lembrei. Eu arranco... É assim. Tem que dar um combo de 3... 3... Seria de capa, né? Com a capa do Batman. E depois pular em cima do cara pra fazer. Não adiantou nada, né? Porque ele pegou de volta. Safado. Sem problemas. O cara parece mais bonito. Ui. Tem uma combinação de botões e ela quebra os itens das pessoas que estão vindo contra você, né? Mas eu não lembro que botão é. Eu vou lembrar. Acho que é... Achei. Vamos ver quanto você aguenta esse tempo. Tô jogando aqui controle do Xbox, então é X e... Vamos ver se você é X e Y que faz a quebra dos itens. Sim, eu não me lembro dos botões, eu tenho que olhar no controle. Cada console tem um controle diferente, meu, aí eu acabo ficando meio perdido, sinceramente. Não, essa é a última ronda, se eu não me engano. Vou tentar fazer rapidinho pra... Mamãe me dizendo, seria um bom açougueiro. Mal sabia. Olha o tamanho do cara. Vamos ver quanto você aguenta. Acho que esse aqui é só o mesmo esquema do crocodilo. Eu vou me sugar com prazer. Assim. Bate. Inclusive é a melhor forma de fazer combo. Você vem aqui, tonteia e fica batendo mesmo. Tá me guardando pro final? Tipo isso, só que eu acho que eu vou morrer. Não tá dando certo. Não tá dando certo mesmo. Você não me Ups. Vou pendurar você com um salame e cortar uma fatia de cada vez. Vou terminar isso logo. Mamãe me dizia, seria um bom Vou açougueiro. voltar pra Mal sabia. gameplay, né? Vou pendurar você com um salame e cortar uma... O quê? Tá me guardando pro final? mexer comigo. Isso vai dar sujeira. E eu vou me sujar. Assim.
boneco ali bugou, ó. Tá parado ali, ó. Caiu. É melhor fugir se souber que é bom pra você. Tá aí, ganhamos. Toma. Aí, soma os pontos, ganha os troféus e segue. Isso não tá dando certo. Mas eu não quero mais passar por isso, não. Será que dá pra tirar? Vamos ver. Aqui sai do jogo. Bem, vou perder aqui. A gente já teve uma visão aí do estilo do jogo. E tombou. Este não é o seu melhor dia, Exterminador. Então morre de uma vez. Olha aí. Vamos sair. Bem, foi esse os personagens. Eu não vou colocar o outro, porque o outro é o Batman, né? Então, se eu pôr ele, é o Batman, a mesma coisa que esse aqui. Então, inclusive, se alguém souber o nome desse jogo, que tem esse Batman no início no início de tudo, assim, deixa nos comentários aí pra eu poder ir atrás, pra poder trazer pro canal, né? E jogar. Então tá, esse aqui que é o treinamento básico, tá? É aquele que eu falei pra vocês que liberam as habilidades, né? Eles explicam um pouco, e se eu não tô errado, ele libera mais coisas naquele campo de habilidades pra gente comprar posteriormente. Aí tem os desafios, né? Então, fluxo livre, golpe com combo e multiplicador alto. Vou falar pra vocês que eu não lembro, tá? Eu aperto o botão para olhar. Vamos, pessoal! Aqui, ó, eu aperto assim, aí eu vejo o que falta eu fazer. Eu tenho que chegar ao fluxo livre, né? Executar um golpe combo. E 15 ataques e contra-ataques. Não é tão difícil, você vem aqui e faz assim. Usa sempre a capa, porque a capa te permite fazer mais combos. Aí vai depender os camaradas vão deixar, né? Mas tenta que dá. Ó. Beleza. Aí eu já ganho o outro troféu. Agora eu tenho que fazer 15 combos ininterruptos, né? Pronto. Aí acabou. Só terminar aqui. E tum. Perfeito. Passamos por essa. Aí você ganha algumas coisinhas, né? Os itenzinhos e tal. Então, continuar. Já vai para a próxima. Que é esse aqui. Tem uma habilidade muito boa que quando você dá o combo na hora, você aperta o contra-golpe na hora certa, ele dá mais dano no inimigo. Mas a gente não tem essa habilidade. Não me lembro nem se é nesse jogo que tem. Aqui é só desviar. Aí beleza. Aí se eu tinha que ter... Ó, eu tenho que apertar o contra-golpe 2 vezes pra me defender de um ataque que vai vir duplo. Agora. Pronto. Toma. Bem-vindo à festa. Ups, perdi o combo de novo. Uma coisa interessante é que assim, ele só começa a engatar golpes a partir do 3º hit. Então, se você tá tentando engatar os golpes, né, ir pro lado e apertar o botão de ataque para ele conectar um personagem e ir lá e atacar, ele não dá. Então, só acima de 3 hits que ele começa a fazer isso.
Beleza, aqui a gente já entendeu como é que funciona. Terminamos o treinamento, aí a gente sai. Bom que dá experiência, né? E a gente aprende um pouquinho mais dos combos. Olha lá, 30 mil de experiência. Tá bom, né? Acho que dá pra começar uma coisinha. Vamos lá. Bem, a gente já jogou com essa roupa, eu vou trocar a roupa. Eu só preciso lembrar, acho que é aqui que sobe o painel de roupas. Isso. E aí toda vez que eu sair daqui da Batcaverna, eu troco por uma outra roupa. Se quiser chegar ao Jezebel Plaza a tempo de encontrar os homens, deve partir em breve. Um gole de água. Ah, não vai dar pra usar as roupas, gente. Felizmente. Mas tudo bem, a gente vai jogar ainda mais vezes e aí dá pra usar as outras roupas também. Por enquanto não tem como jogar, mas estão aí. São essas aqui as roupas. Alfred tá impaciente pra gente seguir. Vamos lá. Senhor, para facilitar suas viagens, decidi configurar pontos de alta navegação em diferentes áreas da cidade. Um dos meus destinos pré-configurados deve levá-lo ao Jezebel Plaza. Ok, vamos lá. Jezebel Plaza. Distrito de Boyle. Beleza. Só selecionar aqui então. Parece que as torres de controle usadas para sistemas de alta navegação estão emitindo um sinal de interferência. Ela da tempestade? Terá que ir até lá e descobrir por si mesmo, senhor. Entendido. Estou perto de uma agora. Chegamos. Pra que usar a porta, né? Ligaram pra Oscar Gotham pra reclamar que a torre estava estranha. Eles mandaram um cara pra ver, mas ele nem apareceu. O folgado deve ter ido pra casa dormir, desgraçado. Então, quando ele sumiu, mandaram a gente. Não tem planos dos quê? Pegue os reféns! Tá vendo isso? Mas o que é isso? Você tá querendo morrer, né? Deveria usar meus projéteis de fumaça aqui. Preciso subir e ficar longe do perigo. Ele não pode atirar no que não vê. Atacar de frente só me faria levar um tiro. E provavelmente o refém também. Mas eles não esperam um ataque por cima. Ninguém espera. A coisa tá com você? Você tá maluco? A gente tá fazendo um serviço. Só isso. Uma coisa bem legal, o Batman não mata, então, ó. Fica pendurado. Dá pra você jogar um batirangue aqui depois e derrubar ele ainda. Tá, aqui... Tá. Pra essa aqui agora. Posso surpreender os sequestradores se eu me rastejar pela ventilação. Por que foi isso? Será que é o cara que contratou a gente? Vá para um lugar seguro e chame a polícia. Eles vão querer saber o que está havendo aqui. Tá, pode deixar. Era só pra ser um chamado de serviço, consertar a torre. Não vou pensar duas vezes. Quem quer que seja, se chegar perto, eu mato esse cara. Eu não tô brincando. Apertar assim. Posso consertar a torre. Ah, já liberou uma habilidade. Se você quiser, só não me machuca. Eu só quero que você vá para um lugar seguro. Eu tinha comentado das habilidades, né? Ele vai liberando novas habilidades à medida que você vai fazendo coisas novas. Que são as missões aqui. Aqui, ó. Pior pesadelo. Então, esse já foi. Aí, para habilitar esse, tem que fazer... Mantenha pressionado RT ao se mover para chegar preciso. Atrás de um inimigo distraído e pressione Y quando surgir o alerta na tela para executar um golpe silencioso. Então, assim, você vai fazendo, ele vai habilitando as coisas. Né? Óbvio que tem coisas que você tem que parar com calma e escolher um lugar para fazer, né?
ó, puxar 2 inimigos no parapeito. Enfim, tem essas atividadezinhas aí pra fazer. Provavelmente a gente faz mais pra frente. Então, mais uma melhoria. Vou pôr em blindagem. Pelo menos a gente não tá usando a blindagem. Não tá feio. Não tô apanhando, né? Mas é bom. Sempre bom ter, né? Aqui tem outro cara, ó. Então, bye bye. Muito legal eles ficarem penduradinhos assim, porque é uma característica, né, do personagem. Não tem pena dos bandidos, mas ele não mata por um código, né? Interessante essa lógica. Eu acredito que o problema nesta torre foi causado pela tempestade. Preciso montar uma cena do crime e descobrir o que aconteceu. O primeiro passo é identificar a vítima. Certo. Identificando a vítima. O nome da vítima é David Shannon, um funcionário da ótica Gotham. Ele veio consertar uma torre da rede. Mas como ele morreu? Examinar o impacto de DNA na parede me dará uma resposta. O bom é que ele vai dizendo, né? Tem que fazer. A análise de impacto indica que a vítima foi morta por algum tipo de explosão que começou naquele painel de acesso. Vou examiná-lo em busca de mais pistas. Painel de acesso. Aqui. Parece que o painel foi adulterado para detonar quando um cartão de acesso fosse usado. Alguém queria impedir o conserto da torre. E pelo jeito esse alguém deixou impressões digitais. Alfred, estou enviando algumas impressões para análise. Avise-me sobre os resultados. Certamente, senhor. Buscando agora. E aí está. São de certo John F. Baker. Um criminoso bastante comum. Só fez trabalhos pequenos. Só que... É curioso. O que é curioso? Baker está morto, senhor. O corpo dele foi encontrado no distrito dos Diamantes cerca de 1 hora atrás. Parece que alguém está tentando eliminar evidências. Posso desativar o painel de acesso adulterado com meu sequenciador criptográfico. Para isso, preciso dos códigos de criptografia do cartão de acesso da vítima. Reverei a cena do crime para descobrir onde ele está. Nossa, engasguei com a água, gente. Quase. Então a gente tem que descobrir onde foi parar o cartão, certo? Pra isso a gente vê quando foi que ele explodiu, né? Aqui, ó. Desculpa. Trajetória, né, da explosão. Aqui. Beleza. Então, vamos abrir. E ver o presente que a gente ganhou. Este cartão tem todos os códigos que eu preciso para invadir os painéis de acesso da torre da rede. Legal. Falando em feriado, a gente está próximo do Dia das Mães enquanto eu gravo esse vídeo. Então, parabéns aí para as mães de vocês. Espero que vocês sejam bons filhos e filhas. E é isso aí. Valorizem. Importante. Mãe é uma coisa muito importante. Uma coisa não, né? É um ser muito importante. Tá. Aqui são as provinhas, né? Que eu tinha comentado. E, enfim, o que ela te proporciona. Tem coisas que vão ser cumpridas ao longo do jogo. Tem coisas que você tem que cumprir, parar e cumprir a missãozinha, né? Poder fazer. Beleza, ativamos aí a torre de rádio que supostamente explodiu da água. Fale com o DPGC, avise sobre o corpo. Envie os dados da minha análise também. Certamente. Por causa da chuva, né? Não dá água. Significa que encontrou a fonte da perturbação? Eu creio que sim.
Veja só, eu vi os bandidos em pessoa. Eu imaginei que era uma questão de tempo até você aparecer. Perdão pela bagunça lá embaixo. Quem é você? Pense em mim como um grande mistério. Um que você nunca vai solucionar. É o Enigma, então. Você deve se achar muito inteligente. Isso sim é inteligência. Eu controlo torres por toda a cidade. Com elas funcionando, seu Batwing é inútil. E tudo indica que vai continuar assim. Esta aqui está praticamente implorando para sair do ar. E mesmo assim você está de joelhos. O trocadilho foi intencional, claro. E é o dublador do Homem de Ferro, né? Eu esqueci o nome dele agora. O Máscara Negra não vai gostar disso. Do que você está falando? Você não gostaria de saber. Com a interferência fora do ar, posso passar com o Batwing. Nice. Aqueles retransmissores são parte de um sistema de segurança. Só não sei o que estão protegendo. O Enigma deve estar por lá. Vou fazer uma visita a ele. Os fast travels são muito bons por causa do tempo, né? Que você economiza. Então aqui são as missõezinhas dele, né? Vejo que recuperou o controle do Batwing, senhor. Imagina então que seguirá para o Jezebel Plaza. Esse é o plano. Mas também tem uma pista sobre o Enigma. Não pense muito, senhor. Nós dois sabemos que o senhor vai acabar fazendo as duas coisas. Exatamente. Eu particularmente gosto de fazer as missões paralelas enquanto estou jogando a missão principal, porque aí você vai evoluindo o personagem, vai ficando mais forte e passa menos sufoco. E é assim que eu vou fazer por aqui. Se não chegar ao Jezebel Plaza antes da negociação de armas, não vou achar o pinguim. Perfil desbloqueado. Enigma. Nome verdadeiro, desconhecido. Ocupação, criminoso profissional, com base em Gotham City, cor dos olhos, desconhecido, 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 desconhecido. É incrivelmente inteligente, mas também altamente inseguro. Necessidade compulsiva de provar sua superioridade. Hacker de muito talento. Enigma parece capaz de superar todos os tipos de segurança de rede. A própria rede do Batman está sob ameaça de ataque e medidas devem ser tomadas para evitar invasões no futuro. Se ele acessar o Batcomputador, não há como estimar o dano que ele seria capaz de realizar. Felizmente, sua falta de autoconfiança faz com que ele haja impulsivamente. Quanto mais ele atrair a atenção para si mesmo, mais fácil será rastrear e neutralizá-lo. Certo. No começo eles não se conhecem, né? Então você tem poucos dados, mas ao longo dos jogos você vai descobrindo coisas novas e novas informações. É bem legal. Tá, então o que a gente tem aqui? Aqui é uma área, né? Eu vou tentar pegar esses transmissores. E é isso aí. Deixar eles marcadinhos. Beleza. Aqui eu tô vendo um, inclusive. Vamos nele. Tá. Retransmissor. Não só. Esses retransmissores não podem estar protegendo nada de bom. É melhor destruir todos os que eu encontrar. Fácil falar, né, amigão? Mas vamos lá. Pra cá, pra cá. Não pode ser verdade. Olha aí. Toma. 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 Aê, deixa. Vou acabar com você. E aquele... Tenho várias ocorrências em andamento. Vou comunicá-las com prioridade. Em andamento. Vamos ver esse crime em andamento. Se eu conseguir chegar a tempo, né? Porque do jeito que tá indo aqui.
Onde é? Ah, é ali, ó. Esse é o nosso território. Você e a sua turma é melhor desaparecerem. Vamos tomar conta daqui. Parece ser o crime em andamento que a central do PGC mencionou. Eu poderia investigar e talvez até deter o crime. Mas também preciso chegar à venda de armas do Jezebel Plaza. Fazer tudo, relaxa. Vai dar tempo. É só mais uma vítima. Piadas à parte, eu vou pegar os transmissores e já vou lá no Jezebel Plaza. Tempo aqui pra você não perder o combo e começar tudo de novo, né? Que nem eu fiz agora algumas vezes. Pronto. Crime em andamento. Certo, agora... Ó, conseguimos mais desafios, ó. Concluímos aqui. Bem, muitos é como eu falei, a gente não vai nem precisar olhar aqui pra ver. É só os mais específicos, assim, que a gente tem que dar uma atenção pra não... Se a gente quiser fazer, né? Por enquanto tá bem devagarzinho o gancho. E daí que ele deveria estar cumprindo 10 anos de cadeia na Blackgate? Não. Disse que um homem jacaré deixou ele sair e que depois foi atacado por um Aqui tem um painel. Acho que teu primo está viajando. Se dá pra... Ah, não dá, vou ter que descer. Problema. Ixi, lá... Aquele cara. Tonhonhon. Os caras estão brigando. Ele avança. Ai, droga. Aquela ação que você faz, você sabe que você fez errado, já fez errado. Acabei de fazer uma dessas. Estoura ali. Próximo. Sem problema. Ok, no automático a gente dá um jeito. Vou pegar esse primeiro aqui. Transmissores só pra ver mesmo como é que, o que acontece. Depois, aí pra frente eu vejo como é que eu vou fazer pra fazer essas missões depois. Pra focar mais na missão principal. Aqui. E, ops, aqui, outro. Pode ficar tranquilo, gente, que se vocês não quiserem fazer essas missõezinhas ou não quiserem assistir esse trecho, não tem problema, tá? Eu vou fazer questão de validar a minutagem dele, colocar na trilha certinho. Então, assim, se quiser assistir tudo, beleza, ótimo, excelente. Se quiser pular essas partes, eu vou deixar pronto para ser feito, tá? Achei um símbolo secreto. Marca da anarquia, símbolo secreto usado para comunicação com seus seguidores. Examine com a visão de detetive. Olha aí, cá estou eu com a visão de detetive. E aqui. Ganhamos um level. E aqui tá outro treco. Corporação Wayne. Ganhei um level, já vou aproveitar e já vou colocar aqui. Lembra do golpe que eu falei que ele
da faca, que o cara deu a facada. Tem esse que desvia e mais pra frente, se eu não tô errado, tem um que quebra. Se você fizer certinho, ele quebra. A lâmina é bem legal. Subindo. Não vejo nada. Com tudo que tá rolando hoje, tô pensando que é uma hora boa pra gente... Fazer uma missãozinha, aproveitar que tá aqui, né? Ah, não deu. Acho que eu li errado. Mas depois eu vou dar uma olhada. Oh, droga. Me viu. Uma pena. Se eu não tivesse visto, teria sido mais rápido. Nossa, os caras precisam de ajuda! Pega leve comigo. Pega leve comigo. Tem uma missão aqui que é... Essas aqui, não. Esse é... Para usar batirangue para combate... Ah, tá. É esse mesmo que eu tô fazendo. Eu uso o batirangue de disparo rápido 3 vezes enquanto em combate. É aquilo que eu falei. Dá pra você ir fazendo conforme você vai jogando, mas se você quiser dar uma acelerada nas coisas, você olha ali e faz. Bem tranquilo. Esse aqui tá aqui embaixo. Então, quebrou. Quebrou, legal. Aqui. Ali é um lugar para quebrar com o gel. Ali, naquela direção, né? Aquela ali, ó. Põe. E aqui tem outro transmissor. Aí, consegui fazer aquele de cima. Boa. Tá, próximo tá ali. Será que a gente consegue daqui? Vamos ver. Possibilidade de missão em breve. Mantenha o canal aberto. Aqui não deu. Não vai dar não. Vou ter que fazer assim. E já vou aproveitar e resolver essa pendência que está... aqui. Mais pra cá. Não é guarda da Blackgate, não é? Não é? Por quê? Ele infernizou a minha vida por 10 anos! E o que eu tenho a ver com isso? Aí, ó. Agora não. Fazer mais uma. Esses batirangues que a gente joga no meio da batalha derruba o inimigo. Dá pra dar uma desafogada. Evita tomar cacetada de barra de ferro, porque deixa o Batman meio tonto. Mais do que soco. Aí depois você não consegue recuperar o combo tão rapidamente. Você pode fazer assim também, toque em um e só se defende dos outros, né? É menos dinâmico, mas é bem eficiente. É uma forma também de você manter o combo alto. Às vezes quando eles não morrem, né? Combos altos, mais experiência. Então, mais experiências levels mais rápidos. O Batman já está impaciente. É o último e eu vou pra lá. Eu uso o batirangue de disparo rápido 3 vezes enquanto combate. Qual que é o próximo? Esse aqui eu já fiz, ó. Tá vendo? Tem uns que você faz sem ver que você fez. 12x, esse aqui.
Então, socar o cara até ele ficar 12x. Certo. Olha lá, foco fluente. Aí já fez um monte sem querer, ó. Bem legal. Enfim, é isso aí, galera. Deixa eu ver aqui. Tá pra cá. Já por isso não, amiguinho. Vamos lá. Aqui é só bater até chegar no combo. O que acontece aqui? Você fica mais ágil e seus itens eles ganham uma propriedade mais forte. Não dá tempo de usar pra vocês verem. Mas é o foco fluente. E dependendo do level que você tiver, das habilidades que você comprou, consegue dar dois golpes de execução. Aqueles golpes que você dá e o cara morre na hora, derrota ele na hora. Daria pra fazer. Eu dei uma vacilada. Aí, ó, 10 de 10. Tem level e tem uma melhoria ali pra gente usar. Aqui são as missões, depois dá pra fazer elas também. São as missões do charada. A gente vai vendo à medida que vai saindo. Opa, foi no lugar errado. Cadê Wayne? Aqui. Aí, agora a gente vai ter o golpe de desvio de lâmina. Tá, e aqui tem o... Como é que você faz, ó, tá vendo? Você tem que apertar na hora certa, né? Aperta, 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 porque você bate na pessoa e desarma ela. Então, bora. Agora a gente vai... Nós vamos pro Jezebel Plaza. Tá pra lá. Vamos planando mesmo. A construção de cidade é muito legal. Pra época, assim, foi um boom. Vários jogos de mundo aberto, então cada um tenta sempre superar o anterior, né? Mas é legal que a cidade é toda funcional. É bem interessante. Não tem gente na rua, né? Mas, enfim, limitações da época, né? Olha os camaradas aqui, ó. Chuta. E... tum. O outro tá aqui atrás, ó. E vamos pro Jezebel Plaza. Esta é uma ponte longa. Tenho que usar meu acelerador de arpel. Ah, olha aí. Adoraria usar o acelerador de arpel, mas... Aperta 2 vezes ele dá uma aceleradinha. Eu não me lembrava, tá vendo? Que ele tá ensinando a usar o capa, né, pra planar e tal. Espero que tenha mantido a inscrição esta noite, senhor. Confie em mim. Vou neutralizar esses assassinos antes que me vejam. Não é só isso. Se uma criança curiosa for ver o que está tamborilando no telhado, ela espera avistar o Papai Noel, não uma criatura morcego vestida de preto. Eu não tamborilo. Ah,
Essa relação do Batman e do Alfred é muito legal, né? Essa construção. Estamos quase lá. Acabei de completar um desafio sem querer também, que é de planar. Ai, acho que acabou a tela. Bem, vamos lá. Aqui. Dependendo de por onde você vem, acaba acontecendo essas coisas frustrantes. Tá. Quer dizer, vão falar aquele monte de coisa na imprensa pra impor respeito. Mas a verdade é que ele manda em metade da força. Mas e a outra metade que ele não manda? São os caras do Cobble Point. Vamos ver onde que é o Jezebel Plaza. Chegando lá. Aqui tem um esqueminha para fazer depois. Chegamos. Acho que fui o primeiro a chegar. Tenho que encontrar um lugar para ficar de tocaia despercebido. O Pinguim. Nenhum centavo troca de mãos nessa cidade sem que ele saiba. Se alguém sabe onde o Máscara Negra e seus assassinos estão, é ele. Mas o Pinguim é difícil de encontrar. Seus capangas estão em negociação aqui. Eu farei com que falem. Pessoal! Então, garotinhos, o que querem de Natal? Esperem, eu já sei. Agora vejamos se vocês foram malvados ou bonzinhos. O elemento com chapéu de Noel deve ser o chefe. Calma, amigo. Então vamos lá. Vamos batendo de chapéu. Toma. Então, cuidado com o pessoal que atira, né? Você fica super ágil, dá pra você bater um monte de gente e ver os caras tentando bater no modo foco. Ninguém deu. Pare! Pare! Interrogar. Saia daqui! Não! Onde está o Pinguim? Eu não sei. Onde ele está? Eu juro. Dormiu. Maldição. Acorde! O que houve? Hora de falar. Onde está o Cobblepot? Me solta! Se você insiste... Por favor, pare! Pare! Eu conto tudo o que quiser saber. Por favor, não! Tarde demais. Já tenho o que preciso. Você é louco!
Você é louco de pedra! Se eu puder acessar esse cartão SIM, posso localizar o pinguim. Alfred, tenho interferência nos meus sistemas de comunicação. O problema é no seu lado? Não, senhor. Estou vendo também. É da torre GCR mais próxima. É o mesmo sinal que interfere nos sistemas de autonavegação do Batwing. Destaquei a torre em seu mapa. Preciso interromper o sinal para conseguir rastrear o pinguim. É isso aí, outra torre. Atenção, unidades disponíveis. Temos uma denúncia de crime violento. Vamos confirmar o local. Galera, por hora é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Voltem, por favor, nos próximos, tá? Confere se concluiu o protocolo SSCC. Que raios é SSCC? São as siglas para se inscreve, segue, compartilha e comenta. Isso vai me ajudar, assim, demais. Porque dessa forma eu consigo fazer o YouTube entender que eu sou um canal que tá de criador de conteúdo, não só um canal de usuário, né? Então isso me ajuda pra caramba. E aí eu consigo garantir mais vídeos, consigo garantir minha permanência aqui. Enfim, o processo que vocês já estão carecas de saber, mas que é de suma importância para quem cria conteúdo na internet. Tá bom? Então, novamente eu só tenho a agradecer por vocês terem passado todo esse tempo por mim. Deu, acho que quase 1h40, né, de jogo. Bem legal. É a primeira vez que eu faço isso, então se tiver alguma coisa, alguma dica que vocês veem aí, alguma observação, fiquem à vontade. Pode usar aí o campo de comentários, tá? Lembrando que tem que ser uma pessoa educada, como sempre, né? Um convívio social, vamos formar uma comunidade bacana aí. Então, deixa ali seu comentário, né? E não esquece do like. E é isso aí, gente. Então, venham me visitar novamente sempre que vocês quiserem. As portas vão estar sempre abertas. Esse começo tem poucos vídeos, mas pode assistir ele quanto vocês quiserem, tá bom? E como sempre eu gosto de pensar, né? Aquilo que a gente faz com boa vontade, com bons sentimentos, ele é um guia pra gente chegar em caminhos e pra gente pegar caminhos e finais maravilhosos. Então, tudo aqui foi planejado e cuidadosamente feito para ter o melhor resultado possível com base na experiência que eu tenho hoje, tá? Então, para vocês eu desejo muito sucesso, felicidades, muita paz e até breve. Foi um prazer.